Salve, salve nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as principais notícias do mais querido do Brasil. Comissão técnica e elenco do Flamengo fazem churrasco de confraternização ao lado do Ninho do Urubu. Excelente notícia para o Flamengo. Mengão treina forte e tem duas novidades no meio de campo. Como assim? Dirigentes do Penharol culpam o Flamengo por confusão no Rio de Janeiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito bom dia. O Flamengo treinou na manhã dessa quarta-feira em preparação para o jogo contra o Juventude no sábado. Sem poder contar com o De La Cruz, o Felipe Luiz usou um trio completamente inédito no meio de campo. Everton Araújo, Carlos Alcaraz e Arrascaeta. Caso opte por utilizar os três jogadores na partida, será a primeira vez que os jogadores jogam juntos. Everton Araújo tem sido pouco acionado. Carlos Alcaraz chegou recentemente, enquanto Arrascaeta é o titular absoluto na equipe rubro-negra. Vale lembrar, né, pessoal, que o Bruno Henrique está suspenso mais uma vez devido ao acúmulo de cartões amarelos. De La Cruz está machucado e deve ficar fora por no mínimo 15 dias. E que o Juventude tem a pior defesa do retorno do brasileiro, porque em 11 partidas sofreu 20 gols, enquanto o Flamengo ocupa a sexta pior defesa, né, com 15 gols sofridos em 11 jogos. Após a atividade, a comissão do Felipe Luiz e o elenco, departamento de futebol e funcionários do centro de treinamento se reuniram para uma confraternização com direito a churrasco e pagode. O evento chegou a esfriar depois da confusão com o Varela, que foi visto perto de torcedores do Penharol. O lateral deixou a confraternização após a ligação de amigos que estavam no local da confusão. E depois disso, o episódio voltou para o Ninho do Urubu. O evento acontece tradicionalmente num sítio vizinho ao Ninho do Urubu. A confraternização é um velho hábito do clube. Aconteceu com todos os últimos técnicos que passaram pelo Mengão, desde o Jorge Jesus. O relato, porém, é que o clima e ambiente estão muito mais leves com a chegada da nova comissão técnica e, claro, com a classificação à final da Copa do Brasil, que foi comemorada ainda no avião, com os jogos de carta, muita música no retorno para o Rio de Janeiro e muita alegria. O objetivo da confraternização segue o mesmo de anos anteriores, manter o grupo integrado e promover cada vez mais a adaptação dos gringos. A liderança do Gerson vai além do campo. O capitão assumiu o posto de Rafinha e se tornou um dos líderes nos momentos de descontração do elenco. Além dele, Michael é outro que comanda o ambiente mais leve. Antes da confraternização, Felipe Luiz comandou uma atividade na parte da manhã no Ninho do Urubu. Esse foi o primeiro treino completo depois da reapresentação, depois da classificação para a final da Copa do Brasil. Todos os jogadores, exceto os lesionados, foram a campo. A atividade foi física e tática. A preparação continua com treinos matinais hoje e sexta-feira. Vale destacar que o Mengão enfrenta o Juventude nesse sábado às 16h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileiro. O Mengão é o quarto colocado com 51 pontos e uma rodada a menos. O Botafogo é o líder com 61 e ontem praticamente garantiu a sua classificação para a final da Libertadores ao golear o Penharol do Uruguai por 5-0. O Marcos Braz se manifestou depois do Varela ter sido flagrado perto da confusão generalizada que os torcedores do Penharol protagonizaram na praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste aqui do Rio de Janeiro, na tarde dessa quarta-feira. Em entrevista à TNT, frisou que o jogador não se envolveu em tumulto, mas reprovou a presença dele nas imediações do evento. Isso não faz parte do futebol, cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir ao almoço de confraternização no CT e saiu para encontrar dois amigos. Isso foi o que o Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses dois amigos e foi para o carro dele e parou perto desses amigos.
Quando ele estava parado ali, chegou a polícia militar que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro e em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, na hora errada. Não deveria estar ali. Mas ele não estava fora do carro, não. Não estava se confraternizando com os torcedores do Peñarol e nem no meio do tumulto. E essa versão aí é contestada por um amigo do próprio Varela, que disse que ele tinha ido lá levar camisas e se confraternizar com seus amigos uruguaios. Com o olhar afiado no mercado, o Flamengo conseguiu garimpar uma joia que surgiu no cenário do futebol brasileiro. Dá só uma olhada. Com apenas 6 anos, Henrico vem encantando os torcedores do Flamengo com lances surpreendentes e já se tornou um fenômeno nas redes sociais, acumulando uma legião de fãs. O Henrico é um jovem nascido em Santo André, município de São Paulo. Assim como a maioria, o jogador iniciou a dar os seus primeiros passos no esporte nas quadras de futsal, no ABC Paulista. Porém, diante da qualidade apresentada com pouca idade, o jogador despertou o interesse do Flamengo, que o trouxe para realizar testes. Tendo o ok do scout, o Flamengo contratou o Henrico. A transação, inclusive, fez um ato inédito no clube. A chegada do jogador marcou a movimentação mais precoce do rubro-negro no mercado. Ou seja, o jovem é o primeiro jogador a chegar ao Mengão com essa idade, 6 aninhos. A trajetória do Henrico no Flamengo começou em outubro de 2023 no futsal. No entanto, mostrando qualidade de sobra, o jovem rapidamente também foi promovido para jogar além das quadras. No processo de transição, a joia participou do Campeonato Carioca Dente de Leite no mesmo ano. Bem ambientado no clube, o Henrico continua sua trajetória com o manto sagrado e, por conta disso, a família também quer se mudar para o Rio de Janeiro. Com o sucesso do filho nas categorias de base do Flamengo, a tendência é que os pais fixem mesmo residência aqui no Rio o mais breve possível. O Henrico é pivô de futsal e atacante no campo. Uma das principais características dele é a irreverência e a personalidade com a camisa do Flamengo. Em clássicos, inclusive, ele não toma conhecimento dos rivais e parte para cima. Um dos lances mais marcantes do Henrico com a camisa do Flamengo aconteceu contra o Botafogo, no qual a joia driblou metade do time rival e marcou um golaço na quadra da Gávea, sede social do Flamengo. Produção, coloca aí o Henrico em ação. O Sub-20 do Flamengo parece mesmo que desandou. Ontem foi eliminado da Copa do Brasil pelo time do Goiás, ao empatar em 1-1 em Volta Redonda aqui no Rio de Janeiro pelo jogo da volta. No jogo da ida, disputado na semana passada lá na Serrinha, em Goiás, o Flamengo já havia perdido por 4-2 e por isso o Goiás se classificou para a próxima fase da competição. O gol do Flamengo foi marcado no finalzinho do jogo por Iago, cobrando o pênalti. No placar agregado, o Flamengo perdeu de 5-3 para o Goiás. O fato curioso do jogo foi que o atacante Bill entrou aos 37 do segundo tempo e na primeira vez que tocou na bola com 40 segundos de jogo, foi expulso por se envolver numa jogada onde os dois jogadores que disputavam a bola se estranharam, deram tapas e foram sumariamente expulsos pelo juiz do jogo. Atenção, galera, todo mundo ligado hoje porque vai acontecer o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro.
O evento está marcado para acontecer a partir das 15 horas, horário de Brasília, na sede da CBF na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. A transmissão desse evento vai ser feita pela CBF TV no YouTube. Aí eu te pergunto, você prefere que o Flamengo jogue a primeira em casa ou fora? Coloca aí. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Horas antes do Peñarol tomar uma tremenda chinelada de 5-0 do Botafogo, cenas lamentáveis nas ruas do Rio, torcedores uruguaios fizeram arrastões e promoveram um tremendo quebra-quebra. E quando entrevistados, 2 dirigentes do Peñarol citaram o Flamengo como culpados pela confusão generalizada. Aspas, a polícia permitiu passar torcedores do Flamengo e do Botafogo ao ponto de encontro onde estavam os torcedores do Peñarol. É tudo culpa da polícia, disse lá um diretor do Peñarol, Jorge Nirenberg, em entrevista à rádio uruguaia Carve Deportiva. Um agente uruguaio também falou do mais querido. Aspas, eu encontrei 2.000 pessoas do Flamengo e Botafogo com armas de fogo, pedras, colocando fogo no ônibus. Não somos robôs, tentamos nos defender. É uma falta de respeito, de humanidade, de tudo, fecha aspas, acrescentou Chico Lazalve, agente de jogadores e que estava aqui no Rio de Janeiro junto com a delegação do Peñarol. Torcedores do Peñarol quebraram tudo na Praia do Recreio dos Bandeirantes, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, no início dessa tarde de quarta-feira. Os uruguaios usaram paus e pedras para atacar banhistas e policiais militares. Além disso, estabelecimentos comerciais foram saqueados e um ônibus foi incendiado. A polícia do Rio de Janeiro prendeu mais de 200 bagunceiros. Excelente notícia, galera. O elenco do Flamengo treinou mais uma vez ontem e a vez agora da grande notícia foi a presença do nosso coringa Gerson, que era dúvida para essa partida contra o Juventude, mas já está totalmente recuperado e treinou normalmente com o resto do elenco e vai sim para o jogo desse sábado aqui no Maracanã pelo Brasileiro. A presença do capitão e camisa 8 do Mengão trouxe um alívio para o time, né? Porque na terça-feira o jogador foi poupado da atividade por apresentar um cansaço físico, né? Foi poupado, mas nessa quarta-feira ele já participou do treino sem restrições, mostrou que está apto a contribuir com a equipe. A dedicação e o espírito de liderança do meia se destacaram especialmente na última partida, onde ele jogou medicado no sacrifício para ajudar o Mengão a garantir a sua vaga na final da Copa do Brasil. Wesley, que vai completar 100 jogos com a camisa do Mengão, revelou que o discurso do Gerson foi essencial naquele momento. Aspas, na hora que o Bruno Henrique foi expulso, passou um filme na minha cabeça. Eu pensei logo, lutamos pra caramba pra estar aqui e não é possível a gente sair. Mas é nessa hora que o líder cresce. O Gerson chegou para todo mundo e começou a gritar, vambora, nós vamos correr por eles, não vamos baixar, nosso time não pode parar. Essa atitude dele me motivou e também motivou os outros jogadores, relatou o jovem lateral direito com bastante orgulho. Parabéns, Gerson, você realmente é o cara. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa, pra gente crescer o canal, eu conto muito com você, para lá ser feliz, pra cima deles, Mengão!